Aluno internauta, nossa aula número 6, ainda dentro de introdução à geometria plana, mas nesta aula 4 conceitos também muito básicos, porém bastante importantes, ok? Distância entre dois pontos. Quando nos for pedido para calcular a distância entre dois pontos, o que nós estaremos calculando graficamente seria o que essa figura aqui representa. Dado o ponto A e o ponto B, a distância entre esses dois pontos, Dzinho, né, é exatamente a medida entre o ponto A e o ponto B, ok? Então, distância entre dois pontos. Já a distância entre um ponto P qualquer e uma reta R é exatamente o que esta figura nos representa. Olha só. A distância de P até a reta R será sempre a menor distância entre este ponto e a reta R. E a menor distância, obviamente, será a distância em que esse ponto P até o ponto Q forma um ângulo de 90 graus com a reta R. Então, distância entre um ponto e uma reta, que nos vão pedir para calcular, será sempre a menor distância e ela será representada por uma reta, e essa reta vai formar com a reta R um ângulo de 90 graus. Então, distância de um ponto P a uma reta R. Então, vejam a diferença entre distância entre dois pontos e distância entre um ponto P e uma reta R, ok? Uma outra definição, também básica, porém bastante importante, é reta suporte de um segmento. Reta suporte de um segmento é a reta que passa por dois pontos desse segmento, né? Então chama-se reta suporte, a reta Rzinha aqui, a menorzinha, Rzinha, de um segmento AB, a reta que contém o segmento AB. Então, reta suporte é a reta que contém o segmento AB. Lembram que reta nós sempre representamos por uma letrinha minúscula, pontos por letras maiúsculas, né? E o segmento AB, vejam aqui o segmento AB e um tracinho em cima das letras A e B, representando o segmento AB. Então, reta suporte é a reta que contém o segmento AB, ok? E a última definição dessa aula de número 6, também bastante importante para resolvermos em seguida exercícios, é retas paralelas, retas R e S paralelas, cortadas por uma transversal, que aqui nós vamos chamar de reta T, ok? Então, vejam aqui a reta R e a reta S, elas são paralelas, e nós cortamos essas duas retas paralelas por uma reta transversal, que aqui eu chamei de T. Assim, nós formamos o ângulo alfa e o ângulo beta. Também formamos outros ângulos, como por exemplo, esse daqui e também esse daqui, e todos os ângulos externos às retas paralelas. Mas o que importa nesse item agora é esses dois ângulos alfa e beta, porque se as retas R e S são paralelas e nós traçamos uma reta T transversal, os ângulos alfa e beta, eles serão iguais. Esta é a regrinha que nós temos para este item, para esta figura, né? Retas paralelas, transversal, o ângulo alfa e beta formados, vejam bem onde que eles estão, né? Eles serão iguais, ok? Em seguida resolveremos alguns exercícios. Ok, aluno internauta, nosso primeiro exercício que vamos resolver, né? Então vamos lembrar toda a teoria de introdução à geometria plana para resolvermos esta questão. Muito bem, vimos em aulas anteriores que estes dois ângulos, 4x e esse de 140 graus, estes dois ângulos são ângulos adjacentes. Vamos lembrar um pouquinho?
adjacentes porque eles são ao mesmo tempo consecutivos, né? Um acontece após o outro, consecutivos, e suplementares. Por que suplementares? Ora, porque daqui até aqui nós temos um ângulo de 180 graus. Como este pedaço mede 140 graus, este outro pedaço tem que somar um valor tal que a soma deste com este dê 180. Ou seja, o nosso 4x mais os 140 graus tem que ser igual a 180 graus, não é? Certo? Portanto, isolando o valor do x, e olha que aqui nós temos uma equação do primeiro grau, né? Isto é uma equação do primeiro grau. Basta para você resolver isolar o valor do x. Portanto, 4x é igual a 180 graus, menos foi o 140 do lado de cá é positivo, vai para lá negativo, fica menos 140 graus. Portanto, 4x é igual a 180 graus menos 140 graus, 40 graus, né? Logo, vamos passar o 4 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Ficamos com 40 graus sobre 4. X, portanto, 40 dividido por 4 é 10 graus, ok? Portanto, resolvemos a nossa primeira questãozinha utilizando aquela teoriazinha sobre ângulos adjacentes, né? Então, ângulos adjacentes somam 180 graus. Portanto, este, que é 4x mais os 140, tem que somar 180 graus. Equaçãozinha do primeiro grau, isolando o valor do x, encontramos 10 graus. Certo? Segunda questão, vejam bem este nosso desenho, e nós percebemos, né, como vimos em teorias anteriores, que esses dois ângulos que aqui estão, 4x mais 10 graus, x mais 100 graus, são ângulos opostos pelo vértice, não é? Porque possuem a mesma origem ou possuem o mesmo vértice. Nós sabemos, pela teoria, que ângulos opostos pelos vértices são iguais. Portanto, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Logo, 4x mais 10 é igual a x mais 10, né? Então, esses dois ângulos devem ser iguais, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Logo, vejam só, aliás, aqui é 100 graus e não 10, né? Pronto, 100 graus. Portanto, x, vejam, é uma equação do primeiro grau, nós devemos isolar a variável x. Então, 4x aqui está, aqui permanece. O x lá está, vem para cá, troca o sinal, menos x, igual 100 menos 10 que vai, 90 graus, né? Logo, 3x é igual a 90 graus. Né? 3x igual a 90 graus. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 90 graus dividido por 3. Logo, o nosso x vai ser 30 graus. Pronto, encontramos o valor do x, ok? Então, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, igualamos os dois ângulos, fizemos as continhas e encontramos 30 graus para o valor do x, ok? Até então, a próxima aula. Muito bem, nosso segundo exercício. Vejam essa figurinha aqui, né? Nós temos duas retas que são concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, né? Portanto, concorrentes. E esses dois ângulos, 4x mais 10 graus, x mais 100 graus, nós podemos perceber que são ângulos opostos pelo vértice.
E aí a teoria dos ângulos opostos pelos vértices nos diz o quê? Que ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Portanto, o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Logo, 4x mais 10 graus é igual a x mais 100 graus. Pronto, aqui está a nossa teoria dos ângulos opostos pelo vértice, né? Portanto, fazendo a continha, letra é uma equação do primeiro grau, devemos isolar a variável x. Então, 4x menos x é igual a 100 graus menos 10 graus, não é? O x aqui era positivo, veio para cá, ficou negativo. O 10 aqui desse lado era positivo, foi para lá, ficou negativo. Aí, continha, 4x menos x, 3x. 100 menos 10, 90 graus. O 3 está multiplicando, vamos passar dividindo. Logo, o nosso x vai ser 90 graus dividido por 3. E x é igual, portanto, a 30 graus. Pronto, resolvemos o nosso exercício, né? Portanto, ângulos opostos pelos vértices são ângulos iguais. 4x mais 10 é igual a x mais 100. Equação do primeiro grau, você resolve isolando a variável x. Resolvemos, encontramos 30 graus para o valor do x. Ok? Então, até a próxima aula com mais exercícios.